Alô, amigas, alô, amigos, alô, você, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade Reinaldo de Almeida e hoje, para minha grata satisfação, estarei entrevistando a colega a doutora Ana Carolina Bastos, advogada, especialista em compliance, servidora pública da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, presidente das comissões de Governança e Compliance da OAB Niterói e da ABA de Niterói, e que estará abordando o tema NR1, ok? Boa tarde, doutora Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui, quero agradecer muito o convite, quero receber aí todos os telespectadores do programa SOS Verdade e dizer que vai ser um bate-papo incrível. Legal, muito embora seja muito rápido, mas eu tenho certeza que será incrível, pelo menos está sendo para mim, porque eu já não conhecia essa matéria, né? Tão bom isso, né? É legal. A direção do programa preparou algumas perguntas para que eu as fizesse à doutora, evidentemente com relação ao tema por nós escolhido, entendeu? E a primeira pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte: o que vem a ser a NR1 e quais os seus efeitos práticos? Por favor. Tão legal que esse tema está tão em alta, mas ainda assim tem muita gente que não sabe o que é, né? A norma regulamentadora número 1 é a mais antiga das normas regulamentadoras. Hoje nós temos mais de 35 e ela veio a ser atualizada para ter a inclusão de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. O que é isso, Carol? Me traduz aí. É para trazer a atribuição de uma responsabilidade para todas as empresas, e é importante a gente destacar que são empresas de todo tamanho e porte, então não é só para as grandes, as pequenas também precisam estar adequadas para cuidarem da saúde mental dos seus colaboradores. Então, a partir agora do dia 26/5, a gente está aí fresquinho, há um pouco mais de 20 dias, a norma vai entrar em vigor, porque na verdade ela foi alterada no ano passado, em 2025, mas houve uma prorrogação da fiscalização dela, da aplicação da multa, na verdade, porque a fiscalização ela já estava podendo acontecer, e aqui na nossa cidade de Niterói, ela já estava acontecendo, já está acontecendo, mas em caráter educativo. Agora as multas vão vir e a gente sabe que o Ministério do Trabalho e Emprego ele não brinca na hora das fiscalizações, então fiquem atentos. Legal. O que mudou na NR1 e por que os riscos psicossociais passaram a ser prioridade dentro das empresas? A gente tem um dado estatístico alarmante, que é, agora em 2025, o INSS teve mais de 500 mil afastamentos por ansiedade ou burnout. Então, é um ponto de atenção. O INSS, que já vinha aí com uma sobrecarga de afastamentos, ele traz esse dado aí, foi um aumento muito expressivo aí a partir do ano de 2022. Então, essa responsabilidade é para dentro das empresas, porque não tem como a gente dissociar um colaborador como uma figura dentro do trabalho e fora do trabalho de outra forma. Então, o ser humano ele precisa ser olhado de forma íntegra, e para que a empresa consiga e aí quebrar o nexo de causalidade, que é tirar essa atribuição de responsabilidade para a empresa, ela precisa estar munida de instrumentos, de registros, ela precisa ter um RH, ela precisa ter um monitoramento, ela precisa ter um acompanhamento. Assistentes sociais e psicólogos viram muito importantes dentro desse trabalho aí junto com a NR1. Perfeito. Doutora Carol, como as empresas podem se adequar à NR1 de forma prática, estratégica e preventiva? Essa é uma pergunta muito boa, porque ainda é uma dúvida muito grande. Tá bom, doutora, agora eu sei que eu tenho NR1, mas o que eu devo fazer, né? Eu sou pequeno, eu sou médio, eu não tenho caixa, então assim, Medicina e Segurança do Trabalho precisam estar trabalhando junto com o setor de recursos humanos e junto com os advogados trabalhistas ligados ao compliance. É um trabalho em conjunto. A gente precisa aí ter pesquisas de clima realizadas de forma periódica. Isso, quem atua na área de RH como eu, a gente já vinha com esse movimento. A gente saber sobre o clima organizacional é muito importante, até mesmo para eu evitar ter ações, e quando eu chegar na Justiça do Trabalho, eu conseguir me proteger. A gente precisa ter, a partir dessa pesquisa de clima, um diagnóstico para eu poder olhar essa empresa tem o risco médio, alto, baixo, porque às vezes nem tudo que parece eu posso pegar uma empresa que
alguns colaboradores podem dizer que o risco pode ser alto, mas quando a gente vai aplicar na prática é um risco médio, o que a gente tem que fazer a partir desse diagnóstico, e a gente cria um plano de ação. Esse plano de ação ele vai ser refletido, né? A base dele é o famoso PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que a Medicina e Segurança do Trabalho já são responsáveis por fazer esse documento, mas ele também usa os pilares do Programa de Compliance, porque quando a gente vai falar de outros temas, a gente tem que estar fazendo matriz de riscos e esse gerenciamento. Então precisa ser um trabalho integrado, em conjunto, e nós aqui como advogados temos um papel crucial na disseminação do conhecimento, né, da divulgação do que estabelecer e dar por onde começar. Nós é que fazemos essa ponte para integrar todo mundo. Qual o impacto da saúde mental, do assédio e da cultura organizacional na sustentabilidade e nos riscos trabalhistas das empresas? Vou voltar um pouquinho na ordem cronológica do tempo. Em 2022, a gente começa a ter uma evolução legislativa ligada à conformidade e ao compliance. Durante muitos anos eu cheguei nas empresas, eu venho aí da seara trabalhista, litigante no tribunal, amo, mas eu acho que a gente pode resolver muitas questões antes, né? Com a prevenção, nós podemos... somos aí responsáveis. A gente começa a ter uma evolução legislativa quando a gente tem a publicação da lei do Programa Emprega Mais Mulher. Ela diz ali que todas as empresas, independente do tamanho e porte, elas precisam ter palestras de prevenção ao assédio, todo tipo de violência, pelo menos uma vez por ano. A gente ainda encontra grandes empresas aqui no ano de 2026 que não fizeram nenhuma palestra. Em 2023, a gente tem uma nova lei que fala que as empresas são obrigadas a terem planos de cargos e salários, e empresas com mais de 100 colaboradores são obrigadas a divulgar isso em seus sites, em suas redes sociais, com o intuito da gente preservar e manter a igualdade salarial, a equidade de gênero. E em 2024, seguindo essa linha, a gente tem uma lei, todas essas alteram a CLT, então elas viram obrigação. Ela fala sobre a saúde mental um pouquinho antes da NR1 ser atualizada. Então a gente vai tendo esse movimento legislativo ligado à conformidade, que vai falando sobre todo esse cuidado que eu preciso ter com meus colaboradores de forma geral. Perfeito. Então, a partir do momento que eu dou o acesso ao conhecimento, contando para o colaborador, explicando o que é assédio, o que não é assédio, porque nem tudo é assédio, mas muita coisa é assédio, eu estabeleço aí canais de comunicação, que podem ser os famosos canais de denúncia, ouvidorias, eu crio códigos de conduta ética e diversos mecanismos que vão me apoiar nesse processo de prevenção aí todo, que vai chegar aí ao denominador comum, que é a NR1 e a sua adequação prática. Perfeito. Olha, lamentavelmente estamos chegando ao final dessa nossa rápida entrevista. Ah, que pena. Eu gostaria que, antes de tudo, você tecesse suas considerações finais, nos prometendo retornar aqui no programa, brevemente, para falar sobre algum novo aspecto da NR1. Combinado, convite aceito, vai ser uma honra estar aqui novamente. E o recado que eu quero deixar é para que todo mundo, quem ainda não tinha se aprofundado no assunto, abre ali a internet rapidinho, vamos pesquisar e vamos falar sobre o tema. E para as empresas, para os empresários, nos contactem advogados, não deixem de estar adequados a essa norma tão importante, porque vocês vão ver que no final a prevenção, a proteção, ela só traz benefícios. Se a gente consegue evitar que demandas cheguem na Justiça do Trabalho, a gente consegue resolver tudo de forma muito mais assertiva. Então esse é o meu recado. Perfeito. Mas vale um mau acordo que a briga na Justiça. Não é? E para mais dicas e atualizações sobre a NR1, não deixem de me seguir no @CarolBastos-advogada. Bem, gente, na esperança que tenha sido do agrado de todos e desejando a todos que nos assistiram uma grandiosa sexta-feira, um bom final de semana e um beijo no seu coração. Até a próxima. Obrigado, muito obrigada, Pedro. tá? Obrigado por sua participação.